Vamos continuar a atividade, né? Nós fizemos aí a etapa 1, leitura de textos da esfera jornalística. Então, nós fizemos a primeira atividade, que foi a leitura compartilhada de notícia, né? Para quem não se lembra, foi aquela notícia da cidade onde as crianças de 5 anos, olha aqui, ó, vão sozinhas de bike para a escola, né? Então, o que nós fizemos na atividade anterior? Nós lemos toda essa notícia. Depois de ler a notícia, eu orientei vocês e discuti junto com vocês o preenchimento desse quadro da atividade 2, né? Da atividade 2, que é a discussão a partir da leitura da notícia. Nós fizemos os registros de reflexões, compreensão do texto e informações explícitas. Então, preenchemos todos esses quadros. E hoje, na página 62, nós vamos para a atividade 2B, discutindo, apreciando e se posicionando diante das informações de uma notícia. Esse quadro que nós vamos preencher hoje é menor que a atividade anterior, então hoje a atividade vai ser um pouco mais rápida, tá bom? Então nós vamos fazer o preenchimento desse quadro, né, que é a socialização da discussão sobre a notícia. Esse quadro tem 3 colunas. A primeira coluna nós vamos analisar o texto e expor opiniões. Na segunda coluna nós vamos registrar a ideia principal do texto. E na terceira coluna nós vamos inferir informações implícitas no texto. Lembrando que informação implícita é aquela informação que não está manifestada pelo autor no texto, mas que podemos subentender lendo e refletindo sobre o texto, tá bom? Como é que vai funcionar hoje? Eu também, montei aqui, já apareceu. Eu já montei aí um quadro aqui neste documento que dá para eu editar com vocês, tá? E eu vou explicar para vocês item por item para a gente não se perder. Então, primeiro de tudo, o que eu fiz foi colocar a ideia central no texto. Então aqui no meio, né, dessa coluna no meio, eu coloquei a ideia central. Eu vou colocar um pouco maiorzinho para vocês poderem enxergar. Registrar a ideia principal do texto. Então nós temos aí 3 temas principais. O principal deles mesmo está no título da notícia, que é crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Então essa é uma das principais ideias do texto. Junto com esse título, nós temos a questão de mobilidade urbana, tá? E nós temos também comportamento das crianças no trânsito. Então, esses 3 itens vocês já vão colocar aí no meio dessas colunas, né, de ideia central de texto. O próximo que vocês irão preencher vai ser a última coluna, que é inferir informações implícitas no texto. No texto se falou muito sobre mobilidade urbana e, consequentemente, subentendeu-se que houve um investimento massivo do governo odense para que essa mobilidade urbana ocorra. Então, eu coloquei aqui, investimento massivo do governo odense, né, que no texto fala que o governo criou vários programas, né, para as crianças se comportar no trânsito e outros programas aí de incentivo a essa questão de mobilidade urbana, utilizando bicicletas e ciclovias, ciclofaixas por toda a cidade. Aí, no mesmo texto, nós temos essa expressão aqui, pequenos ciclistas. Ué, quem são esses pequenos ciclistas que falam no texto? Faz referência ao título do texto. Olha lá, crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Então essa informação é implícita, então a gente subentende-se que esses pequenos ciclistas sejam essas crianças de 5 anos, certo? E a última parte que aparece aqui, como ideia central do texto, é o comportamento das crianças no trânsito. Se fala muito que desde pequena elas são bem educadas para a sinalização do trânsito, né? Tem toda essa questão também de responsabilidade e conhecimento. E uma das falas lá no texto, que eu vou até procurar aqui, da Connie,
né, que na última atividade nós fizemos, eu tenho tanto papel aqui que eu tô até perdida, da Connie Drell, né, que ela é responsável de trânsito da cidade. Então ela fala isso, que as crianças, que tudo isso, né, toda essa situação de ir para a escola de bicicleta tem que ter, depende da responsabilidade e conhecimento de cada criança, né? Então nós temos aqui, fala-se muito, né, dessa responsabilidade e mais ainda de conhecimento dessas crianças para que possa realmente ter essa mobilidade urbana infantil nessa cidade. Aí vem a nossa questão. Eu não falei ainda da primeira coluna, analisar o texto e expor opiniões. Por que eu não falei? Porque é nessa coluna que vocês irão responder aí em casa sozinhos, tá? Depois que vocês preencherem com todas as outras informações, eu separei para vocês 3 perguntas que vocês deverão responder aí no livro de vocês do Aprender Sempre. Então, olha só. 3 perguntas, uma sobre mobilidade urbana, outra sobre o tema central realmente da notícia e outra também falando sobre educação para o trânsito. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a mobilidade urbana em seu município? Então, o que tem no seu município? Tem trens, tem ciclovias? Como é que se apresenta essa mobilidade urbana no espaço em que você vive? Então, você vai responder isso na primeira linha da primeira coluna. Na segunda linha, qual a sua opinião sobre a ideia central do texto? Então, o que você acha? Você acha que as crianças que vão sozinhas para a escola de bicicleta está totalmente correto? Você é a favor ou você é contra? Então, aqui vocês irão defender a opinião de vocês, se vocês são a favor ou contra esse tema. E por último, eu quero saber qual é o seu posicionamento, o que você pensa sobre educação para o trânsito. Existe essa real educação para o trânsito aqui para as crianças no Brasil? Então, tudo que nós vamos opinar, vamos refletir, nós temos que trazer também para a nossa realidade local. Lá, essa notícia aconteceu aonde? Em Odense, Dinamarca. Então, nós vamos trazer todo esse pensamento aqui para o Brasil, especificamente para o lugar onde nós vivemos, em São Paulo. Será que em São Paulo é viável essa criança andar de bicicleta sozinha para ir para a escola? E o que você pensa sobre educação para o trânsito, sob essas circunstâncias? Então, aqui vocês vão preencher sobre como vocês pensam, tá? Novamente, eu vou deixar essa imagem, eu vou até diminuir aqui um pouquinho, vou deixar essa imagem aí um instantinho na tela para vocês pensarem e também darem uma pausa para copiar no livro de vocês, tá bom? Depois de responder isso, mostre para sua professora e lembrando que essas atividades são atividades adaptadas para este período de distanciamento ainda social, tá? Muita gente vai falar, nossa, mas essa atividade era para fazer assim? Então, eu tive que adaptar ela para esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, as outras professoras que também assistem a essas atividades podem adaptar para as turmas delas e assim por diante, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima atividade. Espero ter ajudado vocês a esclarecer algumas informações. Então, nos vemos até a próxima. Beijão!